As três leis principais da constelação familiar são: a primeira lei, pertencimento, da qual nós falaremos hoje. A segunda lei, ordem e hierarquia. E a terceira lei, dar, receber e tomar, a lei do equilíbrio. Essas três leis fazem parte das leis que regem as nossas vidas. Acreditando ou não, elas estão agindo. Bert Helling chamou de ordens do amor. Ele não criou essas leis, ele as observou e nomeou. Sou o padre Ronaldo Pires, constelador familiar. A constelação familiar diz que grandes são aqueles que vieram primeiro. Foi através deles que nós estamos aqui hoje. Foi necessário que grandes movimentos acontecessem para que pudéssemos existir. E pequenos somos nós, que dependemos deles para a nossa existência. Isso porque viemos depois. Quem veio primeiro dá e quem veio depois recebe. É assim que funciona. Essa é a lei. Veja que a ordem pode ser invertida por conta própria, quando um filho critica, julga, exige e tem ação autoritária com os pais. Ou tem um sentimento de pena, um sentimento de dó. Ou os trata como se fossem pequenos, inferiores. Também quando os pais já trazem essa ordem invertida com os avós. Assim, os filhos não assumem a importância essencial e verdadeira que é a continuidade dos pais. É importante lembrar que os filhos que não vieram devido ao aborto são tão importantes quanto os que estão vivos. Exemplo, é uma família que tem 2 filhos. Se houve um aborto, conta-se 3 filhos. Não importa se foi no início ou no final da gestação, e se foi espontâneo ou provocado, conta-se 3 filhos. E aqueles que tratam seus pais como filhos entram em um movimento de desordem interior que destrói a sua própria vida. A força, o fluxo na vida pessoal, ao profissional, os relacionamentos, o relacionamento conjugal. Isso não flui, nada flui. Não segue, não vai. Graças aos nossos pais, recebemos a vida. E por isso, os pais são colocados em um lugar de honra, um lugar de grandeza, que jamais perdem. Nós, filhos, temos uma conexão tão profunda com nossos pais, é que nós somos 50% de cada um, tendo 50% do pai e 50% da mãe. Somos uma formação biológica que carrega a vida, memória, essência, conteúdo de inúmeros que vieram antes. E esses também, eles também tiveram um pai e tiveram uma mãe. Muitas vezes nós deixamos de expressar a nossa verdadeira opinião para não ameaçar o nosso pertencimento. Com isso, nós ferimos nossas ideias, as nossas crenças e tudo aquilo que realmente sentimos e pensamos sobre alguma coisa. Muitas vezes nós não permitimos ter a nossa própria religião, a nossa opção sexual, uma escolha política e etc. Isso leva a pessoa a ter dificuldade como ter mais dinheiro, ter uma vida mais fácil, uma profissão mais ampla, um bom relacionamento conjugal, conhecer mais lugares no mundo, ocupar posições mais altas. Por isso, jamais podemos excluir algum membro de nosso sistema familiar. E aquele que foi excluído em uma geração será representado em outra geração. Exemplo, é um neto representando um avô materno que foi muito julgado e excluído do sistema. É porque bebia muito. Nós podemos hoje estar representando algum antepassado nosso que foi excluído lá atrás. Então, pertencer ao sistema gera vínculo de vida em nós. Não pertencer gera energia de morte. E a energia de morte na constelação familiar significa um movimento em direção ao menos, a não realização.
gera a falta de força para a concretização daquilo que tanto desejamos. É para que eu e você ou qualquer outra pessoa pudéssemos estar aqui hoje, agora, vivendo com os nossos familiares, nossos pais, os nossos avós, nossa esposa, o nosso esposo, filhos e netos, amigos, vivendo as maravilhas da vida com essas tecnologias que temos hoje. Muitos, mas muitos movimentos tiveram que acontecer para que tivéssemos a oportunidade de nascer e de existir. Só para ter uma ideia, começa-se com 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós, 64 quintavós, 128 sextavós, 256 sétimo-avós, 512 oitavós, 1024 nona-avós, 2048 décimo-avós. Isso mais ou menos em um período de 200 a 250 anos, mais ou menos. Então veja a quantidade de pessoas que vieram antes e o quanto que se doaram para que pudéssemos existir. Quanta honra merece nossos ancestrais e nem tomamos a consciência do tanto da influência que eles exercem sobre nós. E que existem leis maiores por trás desses movimentos. Nosso nascimento é apenas a ponta de um iceberg.